Hoje vamos falar sobre um assunto que é fundamental para você que tem restaurante. Como calcular lucro da forma correta, o que é CMV, margem de contribuição e como isso pode te ajudar a fazer escolhas mais inteligentes para o seu restaurante. Primeiro de tudo, muita gente comete o erro de pensar que o lucro é simplesmente a diferença entre o que você vendeu e o que você pagou. Por exemplo, se um prato custou R$10 e foi vendido por 20, as pessoas tendem a acreditar que o lucro dele foi R$10, quando na verdade não é bem assim. Lucro é o que sobra depois de você pagar todos os seus custos, sejam eles variáveis, aí a gente encontra o CMV, os impostos, as taxas de cartão de crédito, ou os custos fixos, como funcionários, aluguel, condomínio, água, luz, internet. Somente depois de pagar tudo isso é que você vai entender de verdade o que é o seu lucro. Ou seja, cada prato que você vende, ele vai ajudar a contribuir com um pouquinho de todos esses custos. E o que sobra depois, isso sim é o lucro. Entender isso é o primeiro passo para você conseguir administrar bem as finanças do seu restaurante. Agora vamos entender um problema muito comum, que é focar no CMV e esquecer da margem de contribuição. Muitos gestores acham que só porque um prato ele tem um bom CMV, ele é mais lucrativo, mas isso não é verdade. Por exemplo, se eu te perguntar, o que é mais lucrativo para o seu restaurante? Vender uma picanha a R$90 ou um galeto a 50? Você sabe me dizer a resposta? O CMV, ou custo da mercadoria vendida, nada mais é do que o custo direto de produção de um prato, ou seja, quanto você gastou para fazer aquela picanha. E se você quiser saber mais, a gente fez um outro vídeo sobre esse mesmo assunto, vou deixar o card bem aqui. Entender o CMV é essencial, mas como a gente vai ver logo a seguir, ele não é o único fator importante. Então, seguindo a lógica e para você entender de forma mais fácil o que é margem de contribuição, você acabou de pagar todos os ingredientes para produzir esse prato, chamado CMV. O que sobra disso é a margem de contribuição. A margem de contribuição é o que ajuda a cobrir todos os custos fixos do restaurante, folha de pagamento, condomínio, energia, internet e gerar o lucro. Agora, voltando ao exemplo que a gente falou mais cedo do prato de picanha e de galeto, vamos imaginar um cenário que o seu restaurante só vende esses pratos e você vai vender 1000 pratos por mês. E agora você precisa decidir qual deles você deve priorizar para gerar mais lucro para o seu restaurante. Agora vamos imaginar a picanha. A gente falou que ela ia ser vendida por R$90. O CMV desse prato vai ser 50%, ou seja, a gente gasta R$45 para produzir ela. Já no galeto, a gente falou que ele ia ser vendido por R$50 e por ser uma proteína mais barata, o CMV dele também é menor. Então a gente está com um CMV de 40%, ou seja, esse prato ele vai custar R$20 para produzir. Agora, para a gente chegar no cálculo da margem de contribuição, vamos considerar também os impostos, como se fossem os únicos custos variáveis que a gente tem. Nesse caso, vamos considerar 10% de imposto, ou seja, R$9 para picanha e R$5 para o frango, para o galeto. Logo, a conta ficaria a seguinte: na picanha, a gente tem R$90 de custo, menos os 45 que corresponde aos 50% de CMV, menos R$9 de custo variável, ou 10%. E no final, a gente tem uma margem de contribuição de R$36. Passando para o galeto, a gente tem os R$50 do preço de venda do prato, menos o CMV de 40%, ou seja, R$20, menos os 10% de imposto, ou seja, R$5. Chegamos a uma margem de contribuição de R$25. Logo, fica nítido o problema que a gente falou. A picanha, mesmo tendo um CMV maior, ela tem uma margem de contribuição melhor. Ela deixa R$36, enquanto o galeto deixa só R$25. Isso significa que vender mais picanha, no final do mês ela vai gerar mais dinheiro para o seu restaurante do que vender galeto, mesmo que ele custe menos para produzir. Por isso, descubra qual que é o prato que tem mais margem no seu restaurante. É esse que você deve falar para o seu garçom vender, é esse que você deve ensinar e incentivar as vendas aí no seu restaurante. Quantas vezes você foi no restaurante e um garçom não te sugeriu um prato específico da casa? Por isso, faça esse treinamento no seu restaurante. Isso vai fazer toda a diferença no seu lucro no final do mês. Então, para te ajudar melhor, a gente vai deixar na descrição uma tabela, um gráfico chamado Matriz BCG, onde a gente também vai deixar bem explicado como você deve posicionar cada prato dentro desse gráfico, para que você consiga entender e visualizar quais são esses pratos que você deve incentivar, os que eventualmente você deve tirar do cardápio e aqueles que você deve readequar. Nesse vídeo você aprendeu, primeiro, que lucro não é simplesmente a diferença do que você vende e do que você pagou para produzir aquele prato. Isso é o CMV. Depois, você descobriu também o que é a margem de contribuição e por que ela é importante. Talvez até mais importante do que o CMV. E por último, você aprendeu que você deve priorizar, acima de tudo, pratos com boa margem. Esses são os que, de fato, vão exigir menor esforço para você ter um lucro maior no seu restaurante. Espero que eu tenha ajudado vocês. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar sua curtida. Isso ajuda demais a gente. Se puder compartilhar com outros colegas que também estão passando por esse mesmo problema, que também
também tem essa dúvida. E se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente se vê no próximo vídeo do Da Mesa ao Negócio.